Olá, eu sou Alexandro Alves e este é o nosso canal onde debatemos sobre arte, cultura, política, literatura e assuntos afins. Eu quero fazer a todos bem-vindos. Antes de iniciarmos o assunto desse vídeo, eu quero deixar algo bem claro. O meu posicionamento político é de esquerda. Eu sou marxista. Porém, não sou identitário, embora saiba que a esquerda tenha abraçado o identitarismo. Todavia, o identitarismo não é marxista, é contra o marxismo. Hoje há uma confusão, porque partidos como PT, PSOL, PSTU, PCdoB, partidos que eu sempre votei, que fazem parte da minha ideologia política, estes partidos abraçaram o identitarismo em seus programas. Mas o identitarismo não é de esquerda, não é marxista. Dito isso, vamos para o assunto desse vídeo. O professor Tassos Licurgo, do Departamento de Artes da UFRN, tem sofrido ataques por parte dos alunos dessa instituição, por conta de seu posicionamento político conservador e cristão. Se já não bastasse o fato disso ser, por si só, preocupante, porque a universidade deve ser um lugar de pluralismo, Tassos Licurgo é um dos melhores professores da UFRN. Eu tive aula com Tassos, e dou esse testemunho aqui, no mestrado em artes cênicas, onde ele foi meu orientador também. Como professor e como orientador, ele é magnífico. Foi justamente no mestrado em artes cênicas que eu vi o que é uma aula de um professor universitário. Não apenas com professores como Tassos Licurgo, conservador e cristão, mas também com professores como Alex Beig, Maria Helena, Karenina, Vera e outros. Professores que confirmaram para mim que a universidade também é lugar de debate e de conhecimento. Porque enquanto eu estava na graduação, e isso realmente é muito importante, que eu irei dizer agora, eu fiz graduação em Ciências Sociais. Durante os anos da minha graduação, eu não fiquei sabendo, eu não soube o que era um professor universitário. Porque a maioria dos meus professores da graduação viviam em Paris. Porque a maioria dos meus professores da graduação chegavam em sala de aula e nos entregavam um texto e dizia: leiam esse texto, debatam entre si, e saíam da sala, só voltavam no último horário. Nos deixavam lá 1, 2, 3 horários seguidos, sozinhos. Esse foi o nível da maioria dos professores que eu tive na graduação em Ciências Sociais. Poucos professores realmente deram aula nesse departamento. Eu não sei se ainda é assim. Eu não sei. Mas na minha época, eu cansei de ir na chefia do departamento, na coordenação, para ouvir que o professor tinha viajado. Ou professora tinha viajado. E eu perguntava como ele ou ela podia ter viajado, se ele ou ela deveria estar em sala de aula, dando aula agora. Nem ligavam. Davam as costas. Lembro de uma cena marcante, tristemente marcante,
em que mais uma vez eu fui ao departamento e lá estavam dois professores conversando. E eu perguntei sobre esse professor. E um deles, sem olhar para mim, rindo, disse: ele deve estar agora desembarcando no aeroporto de Paris. Sem olhar para mim. Como se não devesse explicação a mim, que era aluno. Entenderam? Então nós temos professores como Tassos, que dá aula, que está sendo perseguido por seus posicionamentos políticos e religiosos, por ser conservador. É um direito dele. E eu não sabia que a universidade pública, a qual se entra através de concurso, tinha ou tem em suas normas a obrigação do professor ser de esquerda e progressista. Eu acho que não tem. Mas sabe o que ocorre? Essa militância está viciada. Esta militância está viciada. Um bocado de filhinhos e de filhinhas sem controle que querem controlar tudo. Desordenados. Que pensam que o ambiente onde eles estão é um ambiente exclusivamente para eles. Quando eu fazia a graduação, meus amigos, eu fiquei desiludido com a universidade. Olha como eu respiro aqui. Me custa falar essa verdade. Eu só tive ideia do que é aula de professor universitário quando eu estava no departamento de artes, na pós-graduação em artes cênicas. Ali eu vi professores grandiosos. Professores que se eu ver, eu beijo as mãos. Alex Beig, repito novamente, Alex Beig. Quando eu assistia às suas aulas, Alex Beig, se você puder ver isso, eu me encantava completamente. Por mim, seria 24 horas de aula sua, porque você é um mestre. Eu também quero deixar claro aqui que há também um movimento também na direita contra a universidade, contra as humanidades. Mas quero deixar bem claro aqui que foi justamente nas artes cênicas que eu vi o poder de uma aula bem preparada, de uma aula dada com amor. Não só de Alex Beig, mas de Maria Helena, de Karenina, de Vera, de Tassos Licurgo. Em nenhuma aula de Tassos Licurgo ele falou sobre religião, sobre cristianismo, ou se posicionou politicamente. Todas as aulas de Tassos Licurgo são profundamente teóricas. É aula para quem quer pensar. E, infelizmente, essa galera identitária, essa galera que acha que a universidade é lugar para estar sempre se revoltando contra tudo, não quer pensar, não quer teoria. Ela quer uma prática política de você vestir uma camisa vermelha e sair por aí gritando com uma faixa, fora isso e fora aquilo, como se isso fosse aula. Ela quer isso. Ela não quer falar de teoria política. Ela não quer falar de teoria científica. Ela não quer falar de arte. Ela quer a militância. E é tão terrível isso que ela quer até calar a boca de um professor que nunca doutrinou em sala de aula. De um professor que, quando ia dar aula, ele não passava do assunto que ele tinha que dar. Era uma aula perfeita. É uma aula perfeita a de Tassos Licurgo.
Ao contrário dos que eu tive em ciências sociais. Certo? Mas para esses, meus amigos, ninguém faz protesto. Eu passei muitos bimestres nos semestres na graduação, praticamente sem aula. E era simplesmente com ironia, com desprezo, que a coordenação falava para nós: ele está em Paris, ela está em Paris, está viajando, foi para um congresso. Em plena aula que ele ou ela tinha que dar na UFRN, foi para o congresso. Sabe? Então, eu quero afirmar aqui meu apoio a Tarso Licurgo. Sei que é um apoio apenas simbólico mesmo, né? É um apoio simbólico. Mas a guisa da verdade. Ele é um professor indo e voltando. Ele é um professor que nunca falou de religião e ele tem a dele firmemente, mas nunca falou disso em sala de aula. Mas fora da sala ele pode ter os posicionamentos que ele quiser, mas essa galera não consegue entender isso. Gentinha burra.